Boa tarde, pessoal. E aí, espero que estejam todos bem, estejam se cuidando, né? Isso, tomando as medidas preventivas aí para esse período, um período que é atípico. Então, na verdade, né, a proteção se sair, tá? Podendo não sair de casa, mas não se esqueça da sua máscara, higienização das mãos, né? Isso, toda a proteção é pouca contra esse vírus que é invisível. Hoje, eu gravando essa aula aqui para vocês para colocar na nossa plataforma, né? Ressaltando que na nossa última aula o nosso encontro foi ao vivo e hoje diferenciado, tá? A nossa aula hoje tem como base a terceira unidade do livro 2 de vocês, que tem como título O Continente Americano e os seus elementos naturais. Tá? Então vamos entender um pouquinho da construção do continente pelo qual nós fazemos parte, pois estamos situados ao sul dele, né? Isso, na América do Sul, tá? E a sua construção natural. Em relação à sua localização, tá, é o continente que se encontra situado a oeste dos continentes africano e europeu, tá, banhado a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico. Tá? Então ele está nesse entorno aí, entre Pacífico e Atlântico, e além do mais, no caso, ao seu leste pela África e também pela Europa. Além disso, tá, ele na verdade seria uma compilação aí de dois extremos, né? Isso, um ao norte, que seria a América do Norte, que nós, né, geralmente ressaltamos e falamos, né, América do Norte, ao sul, América do Sul, onde nós estamos, e querendo ou não, um istmo entre esses dois polos. Desculpe, nesse istmo entre os dois polos aí, onde comumente denominamos ou chamamos de América Central. Em relação à sua proporção, né, em questão territorial, ele é considerado o segundo maior continente, tá? Só ficando atrás do continente asiático. Aí na sua composição, dos territórios aí, 42.960 milhões de quilômetros quadrados, tá? E as suas terras vão estar, no caso, aí situadas entre o hemisfério ocidental, né? Ou seja, a oeste do hemisfério de Greenwich, tá bom? Ao norte, né, ele vai ser cortado o Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Atlântico, como já tínhamos falado, e a oeste pelo Pacífico, tá? 4 serão os grandes paralelos que, querendo ou não, estão dentro dos limites territoriais do continente americano, tá? Dentre eles aí o Círculo Polar Ártico, né, o Trópico de Câncer, linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá bom, pessoal? Dentro da sua composição aí, ele, na verdade, terá, né, até o momento, né, se tem 35 países independentes e outros países que, na verdade, ligados ou dependentes de outras nacionalidades, como é o caso da Guiana Francesa. Na questão dos destaques aí, de extensão, 3 grandes países vão se destacar entre os maiores países do mundo, tá? Dentre Estados Unidos e o Brasil, tá bom, pessoal? Conforme nós vamos ver a partir da configuração dele, né, esse nome América, em referência ou relação a um dos grandes navegadores aí desse período dos descobrimentos, Américo Vespúcio, tá? Consequentemente, com a chegada e exploração e conquista dos europeus, né, isso nada mais nada menos do que batizar o continente como continente americano, em homenagem Américo Vespúcio. Então nós vamos ver um pouquinho agora das características na composição do nosso continente. Em relação ao seu, nós vamos ver que esse relevo ele vai se destacar, na verdade, de acordo. Nós iremos ver que esse relevo vai se destacar de acordo com as regiões predominantes, tá? Ou seja, e 4 serão as regiões dominantes ou predominantes, tá, do relevo dentro do continente americano. Nós vamos ver aí, no caso, que são as altas montanhas, as planícies, as depressões e os planaltos, tá? Então, ao leste do nosso continente, o predomínio, ou seja, na região que abrange a costa do Atlântico, tá? Das planícies litorâneas, tá? E todas as áreas adjacentes, aí poderá ser encontrado aí o Planalto Laurentiano, no Canadá, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, tá? O Planalto e as Serras do Espinhaço, do Mar e da Mantiqueira, também na América do Sul, tá? Tudo isso em região de costas, tá? No caso, ao nosso leste. Ao nosso oeste, nós já vamos encontrar, na verdade, tá? Região que vai abranger desde do Alasca até o extremo sul, né, no caso do Chile, a ocorrência de desdobramentos modernos em forma de cordilheiras, as famosas cordilheiras, tá? Dentre elas aí as montanhas rochosas do Canadá e dos Estados Unidos, a Serra da Madre no México e a Cordilheira dos Andes na América do Sul, tá? Então, querendo ou não, o oeste já tem destaque de um outro tipo predominante de relevo.
Na região da costa, nós já vamos ver o predomínio do quê? De planícies litorâneas, que também serão chamadas das famosas planícies costeiras, tá? Formadas por terras recebendo de origem fluvial, ou seja, das águas e das próprias correntes marítimas, tá? Na costa do Pacífico, elas já serão estreitas e serão interrompidas pela presença de montanhas, tá? Então nós vamos ver que num lado da costa, elas são mais abrangentes e nas outras não, tem uma proteção das próprias montanhas. Tá? E também nós vamos ver um destaque também na questão das áreas da América do Norte, as planícies centrais, tá? Olha só, planícies centrais que vão assumir uma grande importância na economia, enquanto, né, nos Estados Unidos vai ocorrer uma intensa produção de cereais, no Canadá vai se concentrar cidades e o grande setor industrial, tá? Então nós vemos essa composição aí desse querendo ou não se destacando de região para região. Na costa, de uma maneira, no caso nas cordilheiras de uma outra forma, e nas planícies também, já bem diferenciado. Tá dada essa grande diversidade, que é a própria formação do continente. Tá? Em relação na verdade, vulcões de centros aí, que ainda se dá essa, digamos assim, atenção para possíveis erosões vulcânicas aí por vocês, um pouquinho dessas 3 regiões vulcânicas. Dentre elas, tá? No Chile, na Vila Rica, conhecida pelos nativos mapuches como Rucapilão ou Casa do Espírito, isso sendo um dos vulcões mais antigos, tá? Essa região se encontra no Chile. No Equador, Sangay, tá? Localizado nos altos dos Andes, equatorianos, tá tendo 5.300 metros acima da elevação do mar, tá estando em atividade contínua desde 1934. E também tá no Nevado del Ruiz, na Colômbia, tá? Que vai estar entre as cidades de Caldas e Tomolina, a oeste de Bogotá. Essa região aí, no caso aí, teve uma erupção explosiva que atingiu as cidades vizinhas, matando uma quantidade de 20 mil pessoas no ano de 1985, tá? Então são regiões aqui, se chama essa atenção aí, sendo consideradas regiões vulcânicas dentro do nosso continente, tá bom, pessoal? Em relação à construção hidrográfica, ou seja, das bacias hidrográficas, regiões, na verdade, onde nós vemos quantidade, seja de rios, de mares ou de lagos, também vamos ver essa diversidade, tá? Diferenciado, dada a grande proporção do continente. E aí, no caso, ela vai se identificar essa construção hidrográfica, os lagos, dos rios e também dos mares, tá? Os lagos eles vão se destacar mais na região do Canadá e no norte dos Estados Unidos, tá bom? Está possuindo aproximadamente uma média de 30 mil lagos, tá? Na questão da composição dos rios, tá? Nós vamos ver aí que dentre os rios que, querendo ou não, vão aflorar pelos rios que vão aflorar por esse percurso aí, que é percurso bastante, que vão se destacar. Dentre esses rios aí de destaque, nós temos aí o rio Amazonas, que está dentro do nosso próprio território, e o rio Mississippi e Missouri nos Estados Unidos, tá? Então a gente vê essa diversidade muito grande, inclusive na questão da composição dos rios. E na questão hidrográfica, nós temos ainda uma salva ou digamos assim, uma outra característica dessa composição da América do Norte. A hidrográfica do Mississippi ou Missouri sendo considerada a maior bacia hidrográfica da América do Norte. As suas terras, planícies centrais dos Estados Unidos pelo Mississippi e por seus afluentes. Além disso, nós vamos ver outras afluentes dos grandes lagos, tá? Que vão aflorar no Oceano Atlântico, aonde? Já no Canadá, tá bom, pessoal? As regiões hidrográficas da América do Sul, a maior delas, que é o afluente da bacia do Amazonas, do rio Amazonas, isso? E algumas outras bacias aí aflorantes aí, tá? Que passa pelo Suriname, pela Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Ou seja, a extensão da bacia hidrográfica Amazonas, ela não se limita somente ao Brasil em si, tá? Mas passa por regiões aí, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Em particular, nós temos uma referência aqui à composição da hidrografia do Brasil, dada, na verdade, a importância dessa bacia que é afluente, que começa na América Central, algumas partes da América do Sul e depois deságua no próprio Brasil, tá? A nossa bacia hidrográfica. Olha só o que diz aí, ó. Devido à sua grande extensão territorial, vai apresentar um grande número de bacias hidrográficas, dentre as quais nós poderemos destacar, tá? Isso a nível de Brasil. Entre Tocantins, isso lá no norte, a bacia do São Francisco,
e a Bacia da Platina. A Bacia do São Francisco vai possuir uma grande importância para o abastecimento de água da região do Nordeste, nascendo na Serra da Canastra, na região das Minas Gerais, atravessando todo o sertão nordestino e desaguando no Atlântico. Tá? Então, dada a importância aí do Rio São Francisco, e inclusive porque é utilizada, né, não só para abastecimento, como também para essa região, né, considerada uma região que, querendo ou não, tem as suas características controversas aí, por ser uma região tipicamente de sertão, tá? Né, uma outra grande característica da composição natural do nosso continente é o seu clima, consequentemente também bastante diverso, dada a proporção e extensão territorial, tá? Dentre essas características formadoras do nosso clima, nós vamos ver aí que alguns fatores vão contribuir, aí nós poderemos ver no caso, né, a questão da latitude, altitude, as formas de relevo, as suas águas, as correntes marítimas, desculpe, e também as próprias massas de ar. Só para a gente dessa questão, na verdade, que é referente à latitude, entender essa questão dentro do continente americano, em particular aqui. Tá? Nós geralmente identificamos ou entendemos a latitude dentro do continente americano a partir da utilização da famosa linha do Equador, tá? Essa linha do Equador que corta, na verdade, né, um extremo, né, do continente, ela dá a noção, querendo ou não, de latitude. Os países que se encontram mais próximos e, consequentemente, estão ao sul dela, tá? Ou seja, que pega, na verdade, da América do Sul em si e parte da América Central, né, os climas predominantemente serão quentes. E as regiões que estão ao norte dessa linha do Equador, tá, vão apresentar climas mais amenos e frios, tá? Então, quanto mais próximos da linha do Equador, esses climas eles serão mais quentes, que é o que acontece com a gente aqui que estamos ao sul, né, o extremo sul dela. E aqueles que estão ao seu norte vão apresentar variações climáticas temperadas, tá? Vão apresentar variações climáticas mais frias, tá? Quanto mais ao norte, frio. Quanto mais quente. Tá bom? E a partir dessa construção de entender a ideia de latitude, né, no caso aqui do nosso continente, né, você entende, querendo ou não, isso, os países que estão ao sul estão mais quentes, os países que estão ao norte dela são mais frios. Tá? As características do relevo nessa região, querendo ou não, vão ser identificados a partir também da ideia da proximidade com as correntes marítimas ou não, tá? Que é uma outra realidade. Olha o que diz em relação a essas correntes marítimas e as massas de ar predominantes aqui. Ó. Os mares e oceanos são grandes massas que fornecem umidade para a atmosfera, possibilitando uma troca de temperatura, tá, de forma gradual. As áreas localizadas próximas às regiões de litoral vão apresentar amplitude térmica, ou seja, menor variação entre as suas temperaturas máximas e mínimas. Tá? E, consequentemente, as regiões que estão mais longe vão apresentar o contrário. Tá? Essas correntes marítimas vão exercer grande influência no clima do continente americano. Tá? Vão se constituir de grandes fluxos de águas frias ou aquecidas, massas de ar, sobre as áreas oceânicas onde atuam. Tá? Então, quanto mais próximo da costa, a ideia é que se tem que esses climas, né, querendo ou não, pela própria questão das correntes marítimas, sejam mais amenos. Quanto mais longe, sejam mais frios. Tá? E a partir daí nós vamos compreender um pouquinho da composição e da estruturação climática do nosso continente. Tá? Os principais tipos de clima do nosso continente vão ser bastante, querendo ou não, diversos também, né, de acordo com a própria formação do continente. Né, o clima equatorial, que vai se, na verdade, caracterizar a partir de uma temperatura média anual, né, bastante elevada, em torno de 25 graus, tá, e com grandes índices de chuva. Essa seria a grande característica do clima equatorial, tá? Média de mais ou menos 25 graus ao ano e grande quantidade de chuva. Já o clima tropical, tá? Marcado por dois períodos, um deles de bastante chuva e o outro, querendo ou não, bastante seco. O subtropical, tá? Vai apresentar uma transição entre esses climas, né? Que são temperaturas mais elevadas e climas temperados, tá? Querendo ou não, ele consegue fazer uma ruptura entre as duas distinções que nós vimos do clima tropical, né? Áreas, né, mais secas e áreas, querendo ou não, mais chuvosas. O subtropical ele consegue, querendo ou não, colocar um paralelo aí entre essas duas ainda, tá? Ou seja, ele consegue colocar épocas de chuva, épocas de chuvas mais intensas,
épocas de sol e épocas de sol mais intenso, tá? Você consegue colocar um paralelo entre esses. O clima mediterrâneo, considerado um clima de transição, vai apresentar a quantidade de chuvas um pouquinho mais reduzidas, tá? O temperado, né, aquele que vai apresentar como regiões de transição, tá? O temperado, ele vai fazer esse link de mudança, né, fator dele ou característica própria dele, tá? A partir de uma primavera e de um outono como épocas de transição. O clima frio e polar, né, temperaturas médias anuais, né, bastante baixas, não ultrapassando a 10 graus, tá bom? Verões bastante curtos e precipitações, onde é possível ocorrer neve. O clima de montanha, não é isso? Né, ele não vai reter o calor, mesmo se localizando em baixas latitudes. E clima desértico ou semiárido, tá? Que é aquele que nós conhecemos no Brasil como clima, na verdade, do sertão. Tá? Ele vai apresentar, na verdade, uma grande amplitude térmica, com temperaturas elevadas ao longo do dia e durante a noite, podendo, né, ter aí a extensão do frio. Tá, pessoal? Para a questão da vegetação, tá? Essa vegetação também, ela querendo ou não, ela vai variar de acordo com a própria complexidade do nosso continente. As vegetações de climas frios, tá? Que vão se destacar e se limitar ao norte do Canadá, bom, durante apenas um curto período do verão. As vegetações de clima temperado vão predominar, né, as florestas temperadas também, tá? Estão mais situadas ao norte, ao extremo norte do nosso continente. As florestas tropicais e equatoriais, tá? Vão apresentar, querendo ou não, ambientes úmidos e com matas densas, propiciando o surgimento de uma grande biodiversidade, tá? Vegetação tipicamente da nossa região da Amazônia. As savanas, que na América Latina vai se destacar nas regiões, tá, do nosso Cerrado do Brasil e nos Llanos, na Venezuela, tá bom, pessoal? E para terminar aqui, a vegetação de climas áridos e semiáridos, tá? Que vão se destacar nos desertos onde há, tá, um clima árido que vai prevalecer, tá? A vegetação bastante escassa, né? Uma região, querendo ou não, desértica, né? Isso. É onde nós vamos encontrar, né, querendo ou não, uma vegetação espinhosa, com pequenas folhas, suas raízes serão profundas para captar água do subsolo. Tá? Tendo como exemplo aqui o famoso deserto do Atacama. Tá? Então, é um pouquinho dessa construção natural do nosso continente, tá? Continente pelo qual nós fazemos parte. Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho dessa nossa observação, ressaltando a diversidade, tá, da composição natural do nosso continente, dada a sua grande extensão territorial, tá bom? Até a próxima e vamos lá!